Bom dia a todos. Bom, como a gente conversou anteriormente, né, esse encontro, eu tenho aqui as questões também, se vocês quiserem tratar delas, tá? Mas, hoje eu vou fazer um trabalho um pouquinho diferente. Eu vou exibir inicialmente um caso, tá? É, Inclusive eu fiz o gráfico que eu vou exibir, tá? Essa função aqui, ó, x elevado a x. Então, ele tem um comportamento dual, tá? Ele parece ele tem um pouco da cara assim de parábola, mas também tem um pouco de cara de exponencial. A única coisa é que é, tem um trecho aqui que ela decresce. É diferente da função exponencial, que ela é sempre crescente, né? Deixa eu colocar aqui mais uma função aqui. Vou colocar só, sei lá, elevado a x, por exemplo. Aí dá para notar a diferença, né? Mas a partir de um ponto tem uma certa semelhança, né? Tanto que aparenta, pelo menos nessa escala que a gente está vendo, né? Aparenta as funções convergirem, né? Elas, né, se aproximarem das suas imagens. Mas aí, no caso, considerando a função f de x igual a x elevado a x, né? Foi o que eu escrevi lá. Então, ela é uma função que ela não é exclusivamente um polinômio, apesar de sua base ser a variável, e ela não é exclusivamente exponencial, apesar do seu expoente também ser, inclusive, a mesma variável. Então, imagine que a gente quer derivar essa função. Mas aí, a pergunta é, tá, onde é que isso aqui vai se encaixar, né? Como é que isso aqui se encaixa naquela definição, na verdade, na definição não, na primeira tabela de derivadas que eu passei para vocês, né? Então, a ideia, inicialmente, né, que quando você começa a desenvolver matemática aplicada, então tem horas que você tem que mudar a cara da função sem alterar as suas imagens, né? Então, a alteração que a gente faz aqui é a seguinte. Nós sabemos que g de x, se eu considerar um g de x como sendo a exponencial, por exemplo, sabemos que sua inversa é o Ln, e também sabemos que qualquer aplicação, tanto g na inversa como a inversa na minha função g, ambas vão gerar a mesma coisa. Então, a ideia é usar essas expressões aqui, né, para fazer essas alterações respectivas, sem precisar mudar a cara da função. Então,
como é que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou elaborar uma composta aqui, que eu vou fazer G de G a menos 1 de f de x. Pelo que está escrito nessa parte que eu destaquei, se isso aqui dá x, né? Se essas compostas dão x, essa composta aqui vai dar f de x. Ou seja, o que foi que eu fiz? Nada, assim, né? Em termos. Não fiz nada. Então, aplicando essas funções aqui, né? Então, a minha função g é elevado a x, que no caso eu vou elevar o g a menos 1, que é o Ln, e meu x vai ser o f de x, que no caso é x elevado a x. Ok. Aí a gente aplica aqui propriedade logaritmo. Então esse x aqui, ele vai virar esse x aqui, ele vai virar produto dele, né, com o Ln, né? Ou seja, isso aqui vai ficar assim. E pronto. Acabou o mistério, né? Se eu quiser derivar, agora a gente tem condições de derivar. Todo mundo visualizou o que eu fiz, né? Tá, então, como é que fica aqui para a gente derivar? Então, derivando isso daqui, né? Aqui a gente vai aplicar a regra da composta, né? Que isso aqui virou uma composta. E aplicando a derivada da exponencial ela mesma. Então, isso aqui vai ficar e elevado a x vezes ln de x, vezes a derivada da interna, que no caso é a derivada dessa função aqui de dentro. Aí, como é que a gente deriva essa? Deriva a primeira, vezes o ln da segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Aí, isso aqui vai ficar elevado a x vezes ln, vezes essa derivada aqui dá o próprio x, né? Então vai ficar só ln mais x, e a derivada do ln é 1 sobre x, né? Então a nossa função aqui vai ficar elevado a x vezes ln de x, vezes ln de x mais 1. E pronto.
Todo mundo visualizou isso que eu fiz? Inclusive essa saída que eu fiz ali, se por exemplo tiver uma função elevada à outra, então pode ser que entre no mesmo caráter, né? Quaisquer. Então, por exemplo, se tomarmos essa função aqui, Yo, what is going on, people? It's your boy seno de Frozen, x and I'm going to be showing you another how to elevado a configure cosseno de x. Logitech mouse. I previously did a video Então on aqui a gente this entra mouse também num problema, last year. Basically, porque it was a straw method where you stick the straw in between the mouse é, hole and you just blow some air in isso between the aqui two não é to constante, the né? sensor down below. Isso But I've aqui é been uma reading the variável. comments and some people have been having mechanical issues within the mouse. So basically today will be a full tear down E of the essa mouse outra aqui também, itself. ó, é Basically variável. some dusting, some Eu cleaning. chamar H1, esse aqui chamar Again, there will be H2. a straw method that I'll be using, but it's just Então, going to be qual full seria o tear caminho? down, O caminho seria cleaning within the mouse. So you'll need reescrever a função cotton buds, nesse maybe formato a small duster, but my duster is actually a e small refazer o makeup processo. brush as well. So let me just get a cotton bud É, ready for you lot, aqui as expressões são simples, né? Peguei só here. o polinômio mais simples que a gente conhece, né? X de x. I'm just getting a small makeup brush. Aqui eu dei uma pequena variação, não é mais o polinômio The simples. reason why I use a É small seno de makeup brush x e for cosseno de x. cleaning is because it's so Então, significa que brittle, so soft. se a gente fosse derivar essa, por exemplo, teríamos que fazer o mesmo processo. Então, ficaria So yeah, basically let's start é, with the tech, g de the x tools you need. elevado a e So a little pair of tweezers elevado so a you can pick n, up some ln inside, a spudger, do a seno de x precision screw, elevado ao cosseno. and with I believe this is a 2.0 bit Aí, quando a gente fosse derivar isso, star head also, or cross head, whatever you want to call it. And maybe you might want to have a little magnetic strip down so you can put your screws in so you don't want to lose them. no Only caso, reason I'm using this né, because vamos só yes, escrever the screws are black, so it's quite hard to elevado ao access ln because they are very tiny. de seno de So yeah, x so basically let's elevado ao turn the cosseno mouse de over. x. So basically you're going to see that the mouse has Então, já está mais incrementado, what né, I'm do going to do que a is outra, get a no pair of caso. tweezers. I've seen some people, they've heated it up and they've peeled it off, but I just use a pair of tweezers and I just rip it off straight away. Let's get this one. Então, segue o fluxo, né? Na verdade, essa daqui a gente só precisa dar As you can see, uma transformada nela, né? Isso aqui vai ficar cosseno de so x as you can vezes o ln do seno. we have 4 screws at the bottom of the mouse.
So basically you want to take out these four O André tá online. which you're going to hold. Então acredito que This tá gravando. mouse does come with a weight on it, so you can be more precise Sim. when aiming and stuff like that. Apparently, I honestly don't feel the difference. Maybe it's a little Derivando essa parte aqui agora, né? Vai ficar weight in, but I honestly can't feel the difference when I'm playing. So a derivada exponencial é a própria. And let's start taking out our screws. Okay? So when I originally done my first video, Seno de x my problem with vezes a derivada da interna. E a função interna é essa daqui. clean it, which seemed to work for quite a while. Aí só relembrando, né? Como é que eu sei quem é interno e quem é externo. É quem você faz na ordem. Então troca esse x aqui por alguém. Então você primeiro vai precisar fazer essas duas continhas aqui. Essa conta que você faz primeiro, essa também, né? Simultaneamente, pode ser também. O valor que der aqui você vai levar esse e depois aplicar o ln. Significa que essa função aqui ela é a mais interna de todas. ln é a intermediária, né? Ela não é a mais interna, mas também não é a mais externa. E a exponencial é a última. Então essa daqui é a mais externa. Aí a derivada da exponencial dá ela mesma. Então apliquei a derivada exclusivamente na exponencial. E agora eu vou aplicar aqui nas funções internas. Então vai ficar cosseno de x vezes o L1 do seno de x. Derivada disso, né? Aí aqui aplica a regra do produto. Então isso aqui fica elevado a cosseno de x vezes L do seno de x. Aqui a gente vai derivar a primeira função vezes o ln. Mais. Aí repete a primeira vezes a derivada da segunda, que é a derivada do ln. Pieces and around and on the little boards inside, just to get rid of any little bits of dust. Okay, put this down to one side so it doesn't roll around while I'm doing stuff. Okay, so here are the inner workings of, let me move it here, of the mouse. Okay, so we have your scroll wheel here, and underneath that is the sensor for the wheel also. You also have this, but if you feel like you're confident. Ok, continuando aqui, né, que ainda tem coisa para fazer aqui. Isso aqui vai ficar. You can only hope for the best and try. Aqui eu vou repetir, né, cosseno vezes ln do seno vezes derivada do cosseno é menos seno. Point it out with the tweezers. So this part here, what you want to do is you want to lift that up. Mais. Derivada do ln é 1 sobre o que tem no seu domínio. Então vai ficar 1 sobre o que tem no seu domínio. Pretty much buggered, and the mouse wheel won't work. So I lifted up the little black piece, as you can see, and then the ribbon should slide straight out. Vezes a derivada da interna. And that's the top half of the mouse. Que é a derivada do seno. Camera to refocus. Yep, there you go. That's the top half of the mouse. Okay. Let's put that to one side. You could get the duster if you want and just dust in between. Pra gente fechar aqui. The pieces Ficar igual a on the cosseno de x sides, just to get rid of ln do seno de x vezes so it doesn't roll around while I'm doing stuff. Okay, so here are
the inner workings of, let me move here, of the mouse. Okay? Derivado do cosseno. Here, Cosseno, então vai ficar cosseno ao quadrado. for the wheel also. You also have another sensor here. Sobre sanduíche. Click down part when you click it down. So there's a little black box on the side right here. And also you have this cable here, which is connected to the PCB. And then you have obviously the infrared sensor at the bottom. E pronto, tá aí a derivada, né? Because we don't need to, okay? So let's Só firstly fiz apimentar um pouco mais. take out this wire. This wire can be a bit Mas tricky, aí o céu é o limite, né? Vocês bear with me. é só ficar It's quite a difficult inserindo funções aí, yeah, ficar fazendo essas brincadeiras. let's see if we can get A partir de agora. just have to keep wiggling and wiggling and Ficou wiggling. tranquilo aí o que eu fiz? So yeah, here we go. This little piece is out. Todo mundo entendeu aí? Ficou algum passo That ainda controls, I esquisito? believe, the scroll wheel. So yeah, let's talk about the 4 screws. So you have 4 screws to take out as well where the scroll wheel is. So there's one. You guys can see. Okay, so you have one screw on the top left, one on the bottom left, in between the black wire here, and then you have one screw on the top right, and then one screw on the bottom right. Okay, so you want to take those screws out. Also, before you even do that, there's this little protecty shroud thing that you can take off. Let's just peel this off. It's stuck underneath the mouse wheel, so be careful. There we go. So this is a little piece you can take off, which protects this section of the mouse wheel, okay? So let's take out these small screws. Now these screws can be a bit annoying to take out, okay? Because they are very, 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 that's how tiny they are. They are very, very minuscule screws. Vocês tiveram tempo de pegar na lista? As you can see. Hopefully, come on, focus. Focus. Hopefully, oh, it's not gonna focus, but you can see, okay? Take out the second one on the top left, and then you want to take out the next one on the bottom right. And then the last one on the bottom left, okay? And this little screw can be, Mas as dúvidas foram sanadas? to be honest, because it's Ou close to, acha que ainda ficou so this is where the tweezers come in, ponto so sem you nó? can put the screw back in. Oh, and make sure you have a, Se quiser discutir, a hora é agora. a lot when putting in these tiny screws, because eventually sometimes they will tend to fall underneath the PCB of the mouse, okay? So yeah, let's take off the mouse wheel, okay? So be very gentle while taking it off because it can be quite delicate. Foi? Tudo bem. Yeah, this is your mouse wheel. Sometimes it might get a bit grimy and dirty in between. This is why you should use a cotton bud. So clean in between the rubber bit of the mouse wheel and the plastic. Also there might be some grime underneath here. If you're the type of person that eats a lot at your computer, there might be some grime on the mouse wheel itself, which is preventing it from performing correctly while on your computer. So yeah, we'll put this down to one side. And when you spread these two PCBs open, it will reveal the two little sensors. Let me try and focus it for you. Okay. The two little sensors on the top, okay? Sometimes that might get some dirt,
So again, this is where the cotton bud comes into play, and you can easily just clean it, okay? 9 times out of 10, this will work for your mouse, okay? Because you're directly cleaning the PCB and the sensors, okay? So just be as gentle as you can, okay? And then that's it, really. Just outra função que eu vejo que também you should be se going. faz muita discussão And also, there can be a mechanical issue with this box here, this little black box. Okay. são normalmente ou somatórios ou os produtórios. Tá? Sometimes, Então, while por exemplo, playing, imagine que, sei lá, JX é um itself for J1. some reason, and I don't know why it moves itself when it's securely fastened down. Então, um caso simples aqui. When I opened it up, sometimes it did jerk a bit, even though when I did when I blew it with some air, Tá 3 assim, né? Suponha que, por exemplo, worked well, the mouse. coloque, And when I was using my botar screen assim, wheel, que, it didn't jump around when you're on like a home page or something, okay? por exemplo, se eu tivesse esse produto aqui, né? We can reassemble it. Pergunta, So we'll como é que a gente go faria very isso? slowly for you guys so you can understand. Se fosse uma questão para vocês, Mouse wheel, né? Se isso aí fosse uma questão face the left hand que eu side, passasse agora, valendo a vida. back on. Então, o que vocês fariam para resolver essa Side questão? of the mouse wheel, okay? And stick it into the hole. Okay? And then you're going to go into the other side, alright? Here. And place it just underneath. Wait, you might need to lift up the wheel a bit just to place it. So yeah, here you go. Just place it just underneath the black bit. Make sure that's fully secured in, okay? Because it can hinder your scrolling problems, okay? Yeah, and you may have some other problems if you don't. So let's put all the little screws back together. Bom, a gente viu a regra dele. Because they're so tiny. A regra do produto com 2 funções, né? A gente não viu com 3. Let's Então, a ideia aí no caso just have to move my other mouse. Let's put the screw back in. a ideia no caso é isso. Você, na verdade, faz em 2 passos. Né? Um passo, você considera um produto That should como sendo uma função good. vezes a outra. Second tiny screw. You wanna put this Aí in the bottom right. aplica, agora sim você tem condições de aplicar a regra do produto, né? Já que você fez uma nova distinção. Então isso aqui vai ficar x ao quadrado vezes fx, né? A derivada disso, vezes o seno, que eu estou derivando a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Just be careful because it might slip and it might. Aí aplica novamente, né? Aplicando novamente, aqui vai ficar x, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Just make sure you don't damage the PCB or anything else, otherwise it will not work. Remember that. And now what you want to do is O resto aqui a gente repete. Derivada do seno vai dar menos cosseno de x. it simply just slips Essa primeira derivada aqui straight on vai dar 2x vezes e elevado a x. okay, Aí vou aproveitar aqui e fazer a distributividade. somehow, some way. And Então, then you want to take vou pegar esse centro, vou fazer o produto aqui com ele logo e depois com isso. there you go. Então vai ficar And
What's vezes the main housing. 100x, Okay, so this part can be tricky also. You just mais take the ribbon and put it back x ao into quadrado, the space where you derivada de e elevado a x é a and then you própria, just need to push down on vezes the o back seno, piece so it can lock the ribbon into place. Okay? mais And I will try to show you x2, it on the camera as no fast caso eu vou as trocar logo possible. esse But sinal if aqui, I can't, I will have to do it on the desk. Okay? Because I don't want to break my mouse. e aqui cosseno de x. So we'll put it in. Muito bem, observando o que foi feito, Straight in. dá para visualizar e deduzir como seria a derivada com três funções? Take it out again so I can show you. Right, and the little slot. There you are. Then you want to push the little black piece down if you can. There you are. Perfect. And then, before you put those screws in, make sure you try it out, okay? So this mouse is currently not connected into anything. So let me just quickly connect it into something just to see if it is working with the RGB and everything is working fine, okay? Let's plug it in. Okay. Yeah, the light's coming on, RGB is working, as you can see, perfectly fine. Let's take it out. Let's put it all back together properly. Here we go. And all you got to do now is put in those 4 black screws you saw before back into the bottom of your mouse. Okay? Just simply tighten them as much as they can. You don't want to break the threading, or you don't want to break your mouse. Put this one in. Okay? And then if you want to put Muito bem, I just wait inside the mouse anyways because essa é a ideia. there's just nowhere else to put it really, and I'll end up losing it. Sim, sim, eu entendi. So, guys, Mas é isso mesmo. tighten this. Oh, and O que obviously significa put back on when you're done. que a derivada Very easy to put back on. da minha função j Okay. é deriva a primeira, copia as demais. Eu vou tirar o x, tá? Mas todas dependem de x, tá? Okay. There you go, guys. Mas That was a complete aí demo na of próxima, the Logitech deriva a segunda mouse. e repete as If you demais. have any questions in regarding the E na other última, video, please let me know. Like I said, repete as sometimes duas the primeiras does work. e deriva a última, né? Lembrando que isso aqui é uma função de x, tá? Other cases, you will Então essa seria a ideia. like I said, Inclusive agora dá para generalizar, né? and Se you fosse want o to produto de várias work, you're gonna funções, give it a good clean, então down, see what's wrong in your mouse, and just na regra do produto, né? okay. So yeah, A guys, gente if you deriva a wanna primeira e repete as subscribe, demais. and if you wanna see more how-to Mas videos, please would you let me know. deriva a segunda I'm Boy Fogsy. e repete as demais. E faz isso até chegar na I'm última. signing out. Cool, guys. Goodbye.
É mais ou menos por aí. Então, deixa eu só escrever aqui, se fosse generalizar, né? Tem um f de x igual a, sei lá, um f de 1 de x vezes f de 2 de x até um fn. Aí, se a gente fosse derivar isso, ia ficar derivada da primeira vezes as demais mais deriva a segunda vezes as demais até chegar na última. Pronto, seria uma coisa dessa. Aí já não é mais produto, tá? Aí é composto. Mas, mas eu vou fazer, né? Vou mostrar, eu já tinha intenção de mostrar esse caso também. Então, um caso simples que a gente já fez aqui, né? Nós já fizemos algumas compostas, né? Essa daqui virou uma composta e essa também virou composta. Né? Como seria, sei lá, com 3, né? Mas é isso aí. Pronto, o Arthur já colocou aí, tá? Mas eu vou fazer aqui, pegar aqui uma função aqui, r de x. Imagine, vamos colocar uma dentro da outra, né? Então, uma função é x ao quadrado, né? Então, eu vou colocar alguém ao quadrado, no caso é a exponencial do seno. Então, coloquei as três básicas aqui, tá? Só para a gente... Então, aqui tem três funções, né? Aí, se a gente quiser derivar isso, aí deriva mais externa, aí vamos pôr a ordem aqui. Então, essa aqui, deixa eu só ajeitar isso aqui, ficou... Eu vou colocar da externa para a interna na ordem de derivação. Então, essa coisa, alguém, né, uma expressão ao quadrado, vai ser a primeira que a gente vai derivar. Né? Seria o polinômio. A segunda função seria exponencial. E a terceira seria a circular. Tá? Então, essa seria a ordem. Como é que a gente enxerga isso? Né? Troca x por um número. Então, esse número eu vou trocar aqui no x, a primeira função que eu faço é seno, né? Então, ela é a mais interna de todas. Depois de encontrar o valor do seno desse valor, faz e elevado ao valor encontrado. E depois eleva tudo ao quadrado. Né? Então, aqui eu coloquei a ordem de derivação, sendo que a ordem de operação seria o inverso. Né? Aqui seria a primeira a se fazer, a segunda a se fazer, a terceira a se fazer. Aqui é a ordem de derivação. Né? Deriva primeiro alguma coisa ao quadrado, deriva por segundo a exponencial e por terceiro a função seno, né? Na regra da cadeia. Então, fazendo isso aqui, a gente vai ficar com... primeiro a gente deriva mais externa, né? Então, que é algo elevado a 2, então vai ficar 2 vezes esse algo. E essa potência a gente retira um elemento, né? Vezes a derivada da mais interna, né? A função interna exponencial. E a derivada dela é ela própria.
vezes a derivada da interna, que é a função que está aqui no nosso expoente. Vou derivar logo, né? Já está derivando direto. E a derivada do seno é menos cosseno de x. Então tá aí, né? Só arrumando aqui a nossa função, vai ficar menos 2 vezes cosseno de x, vezes elevado a seno de x, vezes e elevado a seno de x. Né? Então vai ser elevado a seno de x ao quadrado. Né? Então tá, voltou a ser a função original, né? Mas apareceu mais um elemento. Tranquilo, né? Aí, por exemplo, se a regra, tem regras que a gente não tem como generalizar. Né? Por exemplo, a regra do quociente. Não tem como generalizar a regra do quociente, porque normalmente você faz o quociente entre duas expressões. Você não faz o quocientório, né? Fazendo uma analogia ao produtório. Isso não existe. Se for fazer divisão, você pode escrever como produtório. Então, a regra do quociente não tem como ter uma generalização. A regra da inversa também, né? Porque é um dual, né? Você tem a função, inverteu, vira a inversa. Inverteu a inversa, voltou a ser a função original. Então fica nesse dual, não existe, sei lá, você não pode, se você aplica um processo de ficar invertendo N vezes, então ela vai ser ou ela ou a sua inversa, né? Não tem como ter uma generalização. Então, as regras que dá para generalizar é a regra da soma, né? Mas é trivial, né? A regra da soma deriva todas. A regra do produto todas as funções vão aparecer a quantidade de funções que tem, né? Então, se tem 5 funções, você vai fazer 5 vezes. E em cada uma delas você deriva na ordem, né? O primeiro produto você deriva primeiro, o segundo deriva a segunda, e assim vai. E tem a generalização da função composta, tá? Também tem como, a composta tem como generalizar. Imagine o seguinte, né? Eu tenho o F1, dentro do F1 tem o F2, dentro do F2 tem o F3. Imagine que aqui tem N funções, uma dentro da outra. Aqui vai ficar muito parênteses. Eu vou escrever de outro jeito. Eu vou escrever assim. Uma dentro da outra. Todo mundo entende, né, o que eu escrevi?
A Cleane respondeu que sim. Só quero saber se ela fala por todos nessa pergunta. Em relação a essa pergunta. Ok. Então, aqui está uma dentro da outra. Então, como é que fica a derivada dessa função aqui? É só outra forma de escrever a composta. Exatamente. Então, derivar isso aqui, e como é que fica? Deriva mais externa e repete as demais. Né? Vezes deriva a mais interna, repete as demais. Vezes. Aí vai derivando, não vou colocar assim parênteses, né, nos produtos. Aí, no caso, o próximo produto seria aqui falta, é isso mesmo. Derivou F3 agora, né? Até a última. E escrevi tanta bola que é invertido por ter bola. E vai fazer esses produtos até chegar nela sozinho. Né? Bom, então essa seria uma maneira de representar a regra da composta generalizada. Tá, aí vamos pegar um caso aqui só para concluir essas ideias que eu estou falando. Imagina que eu tenho essa função aqui. F de x como sendo seno do cosseno da exponencial de x ao cubo, por exemplo. Então tá aí, tem várias funções aí, né? Então uma dentro da outra. Aí, como é que a gente faz para derivar essa função? Aí segue a ideia aqui do fluxo, né? Quem é a mais externa aqui, né? A mais externa nesse caso aqui vai ser a função seno. Então eu vou derivar primeiro ela e o resto, né? O domínio isso aqui seria o domínio da F1 no caso, né? Então derivar ela e o resto mantém. Vezes, né? Derivar a mais interna, né? Depois dessa, e o domínio dela se mantém, e assim vai. Então a derivada do seno é cosseno, o resto se mantém, né? O domínio da função seno. Vezes a derivada da interna. Aí no caso, essa aqui já derivei. Para derivar a interna, quem é a mais externa? A mais externa é o cosseno. Então, no próximo passo é ela que eu vou derivar. E a derivada do cosseno é menos seno. E o domínio dessa função se mantém. Vezes. Então, eu derivei já a primeira, a segunda, né, na ordem aqui, mantendo seus domínios. Agora eu vou derivar a mais interna, que é elevada a x ao cubo. E a derivada dela é ela mesma. Lembrando que se aqui não fosse teríamos que na derivada multiplicar pelo logaritmo dele, tá? Como o logaritmo do neperiano do E é 1, né? Então não precisa.
Então tá, a gente já derivou essa vezes, agora a mais interna, né? Derivar a interna, né? É a interna essa daqui. E a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Tá? E no caso, se tivesse funções mais internas, a interna seria x e a derivada de x é 1. Que aí terminaria o processo, tá? Então, essa é a derivada dessa composta, né? Tranquilo, né? Essas funções que a gente está derivando. Pode falar. Você pode fazer o estudo de um e depois generaliza. Então, deixa eu só mostrar aqui. Pronto, eu vou pegar uma simples, tá? Por exemplo, seno. Só para a gente fazer essa discussão aí que você está. Então, vamos pegar aqui, suponha o seno, função seno de x. Aí, quem são os pontos de inflexão? Primeira derivada, cosseno. Segunda derivada, menos seno. Aí, para encontrar os pontos de inflexão, a gente zera essa. E os pontos que a gente encontrar aqui, na próxima tem que dar diferente, né? Então, são os pontos x0 encontrados aqui, né? Gerados dessa, que dão diferente de zero. Então, vamos fazer a análise aqui do seno. Vou pegar aqui e desenhar um ciclo. Sei lá, mais ou menos é o ciclo, né? Quando é que o seno é zero? Então, o seno é zero. Aqui no caso dá 1, né? E aqui dá menos 1 o seno, né? Já que ela é a projeção desse eixo. Então, qualquer ponto aqui vai dar zero, né? Tanto em zero como em π. Então, você pode aplicar, você aplica eles, né? E depois generaliza. Então, por exemplo, aqui nós sabemos que menos seno de x dando zero é porque o seno de x que dá zero.
E no caso x aí, para uma volta, né, é de 0 a π. 0 e π. Mas aqui eu estou considerando x em uma única volta. Tá? X pertence a 0 a 2π. Né? Zero a 2π. Peguei só em uma volta, só para a gente fazer o estudo. Ok, aí vamos para a próxima derivada. Né? Terceira derivada aqui. Derivada do seno e cosseno. Aí a gente joga os pontos. Cosseno de 0 é 1, né? Então aqui vai ficar menos 1. E cosseno de π é menos 1, no caso aqui vai ficar 1. Né? E ambos os pontos são diferentes de 0. Ou seja, em uma volta, esses são os pontos de inflexão. Se a gente for generalizar, né, então a gente diz que os pontos de inflexão são os pontos que pertencem a esse conjunto aqui. Né? Aqui é todos os pontos que caírem aqui ou aqui, né, vai ser ponto de inflexão. Quem são esses pontos? São os pontos da sequência, né? 0, π, 2π, 3π, 4π e por aí vai. Então, quem são nossos pontos? Né? São os pontos da forma k vezes π, onde k pertence aos inteiros. Né? Porque se a gente fizer menos π, né? Eu estou aqui em 0, menos π é vir por baixo. Né? Vai parar no mesmo ponto aqui que o próprio π. Né? Então, todos os pontos dessa forma aqui serão pontos de inflexão. Aí só repito, né? No estudo você faz para uma volta, mas aí você pode generalizar. Então aqui seria a generalização. Deu para visualizar o que eu disse? No caso podem, porque a função do seno ela é uma função periódica. Então significa que por mais que você faça o estudo só numa volta, mas isso vai se manter, né? Então, o que acontece em uma volta só, deixa eu só... Sei que todo mundo já tem noção disso, né?
Eu vou falar agora. Mas como é uma função que o processo se repete, né? Então, para sempre vai ter, né? No caso, todos esses pontos aqui são de flexão, né? Não precisa você ficar avaliando de um por um, né? Você estuda em uma volta os dois que aparecem aqui, os demais têm o mesmo comportamento. É só a questão é na hora de escrever, né? Na hora de escrever você pode estender para todos, né? Ou você restringe quando você está avaliando, né? Se você disser no início do seu texto, vamos considerar inicialmente, ou vamos considerar o nosso estudo sobre as funções dos extremantes em uma volta. Se você faz para uma volta, né, então essa seria a resposta. Né? Se você faz para todos os reais, aí é só estender. Né? No caso, ver aqui o comportamento dos pontos e escrever a extensão deles. Ou seja, não se tem muito trabalho. É só uma coisa a mais, né, que é generalizar os demais pontos. Alguém ainda tem mais alguma pergunta para fazer? Tem alguma dúvida? Teve alguém que não pegou na lista ainda? Bom, então, essas eram algumas ideias que eu queria passar nessa aula, né? Que foi baseado, eu acho que foi o Isaac, se eu não me engano, que no nosso último encontro, né, ele pediu essencialmente a questão da composta, né? E eu até comentei sobre funções desse tipo aqui, né? Que não tem comportamento. É o dual, né? Ele tem tanto comportamento de polinômio como de exponencial. Né? Então, a maneira de derivar não é convencional. Isso aqui, essas funções exponencial e ali se usa muito em teoria da decisão, né? Tem as gaussianas, que são funções nesse formato aqui, que, por exemplo, quando se estuda estatística, né, tem uma curva lá que se chama curva normal, que nada mais é do que uma função da família exponencial. Não é essa simples, tá? Tem uma expressão aqui no lugar desse x aqui. Então, esse procedimento aqui ele é um procedimento muito padrão nessas áreas. A curva do corona é uma curva epidêmica. Então, ela também ela é uma exponencial, mas ela não é como essa. Essa que eu estou falando, ela tem um comportamento. O comportamento dela é o seguinte. Eu acho que
você já deve ter visto essa função, é muito comum ela. Inclusive, quando o pessoal de estatística, né, vai fazer a simbologia, usa muito esse símbolo também, né? A curva normal, ela tem essa cara aqui. E aqui é a média. Eles chamam de X-bar. Acho que você já deve ter visto isso. Vocês pagam estatística, tem uma disciplina de estatística no curso de vocês. Você sabe dizer isso, né? Vocês já viram essa curva aí? Tem, né? Porque estatística usa. Né? Estatística usa muita programação também. Então, essa aí é a curva normal, ela é um tipo de exponencial. Não me lembro, é uma coisa assim, é x menos um parâmetro mi, que é a média, que é relacionada à média, sobre sigma ao quadrado. Eu acho que é assim. Deixa eu mudar aqui o expoente é tão grande que até a maneira deles escreverem exato. Até a maneira de escrever eles mudam. Eles escrevem assim, exponencial. Aí aqui eles escrevem o expoente, né? X menos mi sobre sigma ao quadrado. Mas tem outras curvas também lá que por exemplo, do corona. O do corona parece muito essa curva normal, né? Sendo que essa curva normal é o seguinte. Mais ou menos. É porque assim, os estudos na área da saúde, aí já tem uma área específica. Já foge um pouco. É muito semelhante, mas tem uma pequena diferença. Porque quando é na área da saúde, as funções que são mais usadas normalmente são funções assim. Né? Eles têm um crescimento e o decrescimento é mais suave, digamos assim. Que no caso da epidemia é mais ou menos isso, né? O pessoal se contamina, muitas vezes não conhece, não sabe que está com a doença e começa a passar de forma exponencial, né? Então é muito rápido. Aí chega um ponto que, né, suponha que aqui é a linha do tempo, aí chega um ponto que eles entram em alerta, né? Ó, tá alguma coisa errada, sei lá, né? O pessoal aí já começa as notícias, né? Tem uma doença e tal, muita gente está sendo contaminada, então, sei lá, que foi o nosso caso, né? Fica em casa, que no caso, aqui essa linha que eu estou colocando aqui, imagine que vou colocar aqui essa linha aqui. Imagine que é o que os hospitais conseguem comportar de pessoas, né? Esse era o problema. O problema não era a doença. O problema era atendimento. O problema do coronavírus era atendimento. E se todo mundo ficar doente, aí tem que escolher, né? Que foi o que aconteceu na Itália. Então, suponha que aqui a quantidade de pessoas Y0, né? Que todos os hospitais, né, conseguem, no máximo, né, atender todas essas pessoas. Então, esse era o alerta, né? Graças a Deus, com essa questão de internet que a gente tem hoje, né? Então, essa diminuição da curva aqui, né, era justamente isso, né? Para diminuir, né, fazer esse processo. Essa, no caso, foi uma das ideias, né, dos casos do corona. Também é uma exponencial, mas ela é uma exponencial diferente, ela não tem essa configuração assim, um lado ser idêntico ao outro. Isso aqui acontece, esse aqui é
fazendo jus ao nome, né? Curva normal, é onde eu me baseio, assim, quando eu dou aula. Eu me sinto satisfeito se eu correr até a curva normal, né? Porque imagine aproveitar essa... É verdade. Porque se fosse essa curva aqui, a média, né, das notas, né, ou seja, a média, suponha de 0 a 10, a nota média seria 5. Não a média da turma, estou dizendo a média de 0 a 10, né? A metade é 5. Então, se a galera tivesse aqui entre 0 e 5, né, então é preocupante, né? Aqui eu considero normal. Principalmente quando eu dou aula no ensino médio, né? Porque eu sei que a galera, 90% não gosta de matemática, né? Então, se eu consigo esse desempenho da turma, eu me sinto satisfeito. Vocês, normalmente, tendem a ter um comportamento mais assim, né? Já já eu mostro para vocês vou mostrar as notas da primeira unidade, que lá ele exibe estatística também. Quando eu coloco as notas, eu vou exibir e vou comparar com isso. Então, aqui seria uma média. Normalmente as notas de vocês são mais assim. Pelo menos nas turmas que eu pego, né? Tem esse comportamento aqui. Então, assim, de todas as turmas que eu trabalhei, assim, as turmas da IBMD eu considero de excelência, né, comparado às outras. Porque sempre se tem resultados extremamente positivos. Eu acho que eu dei VGA. Teve uma unidade que uma turma de... Eu acho que a Arthur era dessa turma. Eu acho que foi o semestre, não sei se foi semestre passado ou ano passado. Não sei se foi segundo semestre do ano passado ou primeiro, enfim. Eu acho que foi segundo semestre. Teve uma unidade que, sei lá, a turma tinha 50, 60, não lembro exatamente. Teve, acho que, de 10 a 15 alunos fecharam a prova. Então, isso para mim é satisfatoríssimo, né? Fiquei super feliz, assim, né? Eu quase chorei, né? Quando eu ia corrigindo as provas, 10, 10, 10. E a gente acompanha, assim, né? Pelo menos essa é a vantagem do presencial, né? Eu acompanho e dava para perceber que eram alunos que participavam e tal, né? Que não tentava subornar notas, né? De alguma maneira. Mas é aquela coisa que eu falei. Aquela coisa que eu falei, né? Vocês são alunos que não reclamam. A gente desce o cipó nas disciplinas. Eu acho que é por isso que assim vocês reclamam de alguns professores que pegam pesado. Mas é porque, né, se tem sempre uma resposta positiva. Né? Aí quando se tem, a tendência do professor é querer puxar mais, né? Deixa eu mostrar aqui, fazer a comparação. Então. Estatística de notas. Aqui, essas notas 0 aqui, normalmente são alunos que não fizeram atividade. Então, eu não lembro de ter dado 0 assim, em correções. Então, e esses daqui são alunos que fizeram uma das atividades. Mas veja a tendência aqui, ó. Né? Colocando como base aqui média 5, né? Aqui a curva tende a se concentrar aqui no 8. Né? O que eu coloquei aqui é que a normal, né? A concentração aqui está na média, né?
seria a concentração no 5. Mas lá tem um comportamento assim. Tudo bem que tem uma coluna aqui, né? Mas essa coluna eu descarto. Porque é o que eu falei, né? São os alunos que não fizeram atividades até o momento, né? Ou deu errado. Mas é isso. É. Aí tem toda uma informação aqui por trás, né? Porque a gente olha assim, vê são as colunas, né? Mas tem aqui uma tendência, né? Tem uma tendência aqui de, né, se a gente unir aqui mais ou menos com um polígono, tem uma curva aqui também. Ok. Bom, eu acho que é isso, tá? Essa aula aqui foi... Eu planejei fazer algo mais ou menos desse tipo, né? Comentar assim por alto algumas... Inicialmente o foco era composta, tá? Mas eu aproveitei e mostrei algumas coisas que é muito comum se ver quando se lê artigo, tá? Quando se lê artigo, às vezes as derivadas aparecem assim, porque aparecem umas funções que não são tão padrões, né? E eu generalizei aqui, eu aproveitei o ensejo, generalizei algumas regras, e só teve uma dúvida, né, até o momento. Isso para mim é um bom sinal. Pois tá bom. Quem não tem dúvida, né, quem está satisfeito com as informações, tá? Eu vou liberar para o almoço de vocês. Eu vou aguardar ainda um pedaço para, se alguém tiver ainda alguma dúvida e não se sentiu à vontade de expor a dúvida, eu ainda vou esperar para ver se tem.